Gente, o Destaque vai entrevistar hoje uma psicóloga aqui de Jacareí, a Sônia Oliveira, que lançou um livro recentemente, O Cavalinho e o Gato Siamês. Muito obrigado pela sua participação, é um prazer conversar com você aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Vamos começar falando um pouco sobre a sua trajetória, né? Sim. Primeiro sobre a sua família, depois a gente parte para psicologia, né? Isso. Você nasceu em Jacareí mesmo, né? Sim, eu nasci em Jacareí, de uma família daqui, né? Somos em 7 irmãos, hoje um já falecido, e todos trabalharam em Jacareí, alguns deles na educação, meu irmão no antigo Banespa, esse que já é falecido, enfim, todos criados aqui na região, no bairro do centro da cidade. Suas recordações de infância são de que tipo, assim? Como é que era Jacareí na sua infância? Eu fico pensando que eu ia lá da Rua João Porto, onde eu morava, até o clube de campo fazer educação física, a pé. Passava pelo Jardim Liberdade, né? E hoje eu fico vendo e falo, nossa, que interessante, ninguém anda a pé mais, né? Que os tempos mudaram. Mas assim, ia 2 vezes na semana fazer educação física do outro lado da cidade. E achava interessante andar a cidade, logo cedinho, né? É uma cidade que mora no meu coração. A senhora falou que família grande, né? De 7 irmãos. 7 irmãos. Que tipo de educação seu pai e sua mãe deram para vocês? Uma educação muito rígida? Sim. Como é que foi? Não. Os meus pais, assim, sempre trabalharam e a gente sempre trabalhou junto com eles. Então, acho que o maior legado que eles nos deixaram, hoje ambos falecidos, foi o trabalho. Eles sempre tiveram comércio aqui na cidade. Meu pai é expedicionário, né? Foi da Segunda Guerra. Tinha até um bar ali embaixo do prédio da FEB ali, Sei. Na praça lá, na Rosalina de Siqueira. Uhum. E então tinha um bar ali, a gente ajudava, né, a trabalhar ou fazia coisas em casa. Então uma família sempre onde a gente trabalhava muito junto, né? E sempre os almoços de domingo, passeios depois nos últimos tempos no sítio onde meus pais moraram os últimos anos da vida deles, né? Íamos para lá os finais de semana, ou eles vinham, traziam frutas que eles plantavam. É bem interessante a minha vida. Esse trabalho, né, essa parceria com os seus pais, você estava desde criança? Desde Vocês estavam criança. na loja deles? Isso, desde criança. Era bar, mercearia, né? Assim, vendia pão, leite, essas coisas, e legumes, verduras. Então, a gente trabalhava junto, desde sempre. O seu pai, você falou, foi expedicionário, né, da Isso. Segunda Guerra. Isso. Ele costumava contar para vocês alguma coisa da época dele? Um pouco, sim, né? As coisas das quais ele se orgulhava, alguns combates que ele havia participado e que tinha saído vitorioso, outras histórias um pouco tristes, como os amigos que ele fez durante a guerra mesmo e perdeu num combate ao lado dele. Então tinha várias histórias. E a gente frequentava as festas, agora, não é, nos últimos tempos da vida dele, as festas em comemoração à vitória, né? Íamos em Caçapava, mesmo em Jacareí, outras cidades, né? Então a gente curtia, assim, muito o fato dele ter lutado na Segunda Guerra. Será que foi daí que partiu um pouco seu gosto por ouvir as pessoas, ouvir seu pai? Acho que sim, ouvir histórias, né? Uma família que conversava bastante, né? E acho que tenho bastante da minha mãe também. Minha mãe é poetisa, chegou a ganhar um prêmio aí como poetisa, gostava de escrever, de ler. Então, é sempre uma família que valorizou o trabalho e a produção intelectual, assim, o estudo, né, do jeito humilde deles, que não puderam ter acesso a grandes estudos, mas a minha mãe fez aquelas estudos à distância que tinha na época e tudo, e sempre incentivando todos nós a fazer a faculdade, enfim, e a gostar de estudar e gostar de pessoas. A grande parte da minha família são de educadores, né? Então, gente que gosta de gente, né? Quer dizer, então livro na sua casa era uma coisa comum, né? Todo mundo tinha acesso ali. Sim, era uma coisa incentivada, né? E pegando um pouco da sua mãe, poetisa, o seu pai com muitas lembranças aí da guerra, a infância de vocês 7 ali foi no meio disso, dessas conversas entre eles, esses almoços que você se referiu de domingo. E de trabalho. De trabalho também. Trabalhando juntos, de tudo, né? Um pouco, né? De tudo um pouco. A gente trabalhava e também se reunia, e também fazia festa
nos últimos tempos, meus pais moravam em sítio, gostavam de fazer queijo, então a gente fazia festa de vinhos e queijos, dos queijos que eles faziam. Sempre uma família que gostava de estar junto e de fazer histórias junto, entendeu? A sua opção pela psicologia vem já na adolescência? Quando que você decide partir para esse curso? E como eu disse que eu recebi esse legado do trabalho, muito cedo eu trabalhei fora de casa. Eu trabalhei no Papel Simão. Eu fui funcionária lá dos 14 aos 24 anos. Lá no São Silvestre, lá. Em São Silvestre. Então eu fui aprendiz, arquivista na época, fui mudando e depois secretária de um gerente finalmente, né? E fui fazendo a faculdade, estudava em Mogi, São Silvestre ficava próximo, né? Então tinha aquela facilidade. E daí no meu último ano do curso, que seria o 5º ano da psicologia, eu falei, agora eu vou sair do emprego. Mas veja, numa época que sair do Papel Simão era um absurdo, né? Porque assim, tinha um ótimo salário, era muito bom trabalhar numa empresa, já estava há 10 anos. Então assim, eu tive assim, as pessoas ficaram muito em dúvida. Mas eu não tive dúvida, eu falei, se eu quiser trabalhar nessa profissão, talvez eu pudesse tentar algo lá dentro, mas aí seria em psicologia organizacional, e não era o meu interesse naquele momento, eu me interessava pela psicologia clínica, que é o que eu acabei fazendo. Então daí eu fui e saí, banquei, e fui estudar o último ano do curso, apenas estudando e vivendo com o dinheiro que eu recebi da rescisão, pagando o último ano da faculdade. E desde isso eu pus o pé na psicologia. Eu terminei em 1984 e agora nunca mais saí dela, só como psicóloga. Porque naquela época também, você falou que saiu da Votorantim, era um grande absurdo no Papel Simão. É porque também naquela época, assim, tinha muito emprego, né? Se você saísse de uma empresa, você podia ir bater na porta da outra, que começava no dia seguinte, né? Era muito fácil, né? É um outro momento, assim, né? Era fácil mesmo. Talvez hoje já pensasse até um pouco mais. Ou talvez hoje nem tivesse esse vínculo de 10 anos, que hoje é incomum um vínculo tão comprido numa empresa, né? Mas naquela época era muito valorizado, né? Você começou a fazer a psicologia lá dentro escolheu... escolhi o curso estando trabalhando, Mas essa escolha se deu por quê? Por que você não optou Então, pois é. Mas porque eu acho que tinha isso da área de humanas mesmo, né? Essa coisa de olhar o ser humano, de conversar, de tentar compreender, acho que isso já, de alguma maneira, fazia parte de mim, né? Então, aí a escolha se deu um pouco por aí mesmo. E o curso, anos 80, comecinho dos anos 80, você deve ter contato com, hoje, estudantes de psicologia, ou então colegas que se formaram mais agora, século XXI. Pode fazer um parâmetro aí de diferenças do curso do começo dos anos 80 para o que é dado hoje? Sim, mudou bastante. Eu tenho uma sobrinha que está estudando, está terminando o 2º ano, indo para o 3º, e então meio que tenho acompanhado, mudou bastante, né? E a mudança se dá pela mudança do mundo, né? A vida está mudada em termos de cultura. Nós participamos de uma cultura nova, que é da pós-modernidade. Então, assim, a necessidade das pessoas é outra. A velocidade dos contatos e dos relacionamentos é muito diferente, né? Lá nos anos 80, assim, não tinha tecnologia. Imagina, a gente, nem e-mail, na verdade, a gente usava. Não. Sabe quando eu comecei a usar e-mail? Quando eu entrei no meu mestrado, que foi no ano 2000. Depois, aí que eu comecei com os e-mails, com o celular. Então, assim, era outro tempo, livro, papel, aqueles monteiros de papel, né, de livros e tudo, né, que a gente comprava, e os livreiros vendiam livro à beça na faculdade. E com certeza era uma sociedade mais lenta do que é hoje, né? Sim, as mudanças demoravam mais a acontecer. Hoje eu vejo que eles estão estudando questões que agora, depois de tanto tempo que eu estou vendo no consultório, estou estudando também, e eles já estão estudando na formação dele. Eu tive, com certeza, uma formação mais tradicional, e acho que eles também têm tudo que é básico, que vai dar base, mas estudam outras questões, né? Na sua visão, que essa maior diferença se dá por conta mesmo da internet, essa aceleração de cada mês ter uma novidade, isso... Sim, por conta da tecnologia de uma maneira geral, né? A internet é um
a grande mudança, mas a tecnologia de uma maneira geral, as relações familiares, né? Porque assim, só para incluir essa questão das relações familiares, eu me tornei terapeuta de família, que é uma especialização. Então eu saí do curso, aí fui estudar psicanálise, depois eu fui estudar terapia familiar. É uma especialização que você faz aí mais 3 anos de especialização. Na época eram 3 anos também. E então, que acho que também não é à toa, tem um pouco a ver com essa história que eu te contei de família e tal. Depois de terapia familiar, eu fui para o mestrado e depois para o doutorado no mesmo núcleo de família e comunidade lá da PUC de São Paulo. E nessa trajetória toda, né, quantas coisas mudaram nas famílias. E bastante pelo advento da tecnologia, né? As pessoas estão mais individualistas, cada um tem a sua TV, você convive menos. Imagina, a gente tinha nenhuma TV, depois tivemos uma, né? E aí tínhamos que programar lá para dividir aquilo, ou se reunir na sala, porque não dividia, na verdade a gente se reunia, inclusive lá com vizinhos, não é? Pois é. Telefone também, tinha um na rua que as pessoas emprestavam, enfim, outros tempos. Tinha muito orelhão também, a gente usava. Orelhão a gente hoje nem vê mais na cidade. Nem vê. E você falou da estrutura, que mudou muito com a tecnologia, a estrutura familiar, mas a estrutura da família também mudou, né? Porque antigamente, anos 80, vamos pegar anos 80, o exemplo era pai, mãe, 3 filhos. Hoje a gente vê uma mãe com 3 filhos, ou um casal de mulheres, ou um casal de homens. Como é que foi se adaptar a esses novos tempos para você que estudou a família desde dessa época? Eu acho que para mim foi uma oportunidade bem importante. Aqui na região, e sobretudo em Jacareí, a primeira terapeuta de família, que é uma especialização, fui estudar lá em São Paulo. Hoje em dia você já vê mais, mas não tinha na época, né? Eu trabalhei tendo um consultório em Jacareí e depois um em São José. E daí, como ficar nos dois, eu ficava muito dividida. Hoje eu só tenho em São José e atendo várias pessoas de Jacareí que acabam indo me procurar e tal. E foi uma oportunidade porque eu peguei bem essa virada e estudei muito e trouxe em muitas das minhas palestras, conversas e cursos, podendo falar desta abertura para a aceitação dessa nova família, da nova configuração familiar, que vem cada vez mudando mais, né? Nesse século XXI, ainda hoje, é muito difícil para as outras pessoas aceitarem essas famílias novas que surgiram, não? Na sua visão? Eu acho que sim. Muito embora a gente fale o tempo todo que está aí, que a gente tem que ver que é família, o fato de estar junto, de ter um laço afetivo, mas eu acho que os preconceitos vão aparecendo, ou as dificuldades de lidar com isso aparecem subliminarmente às atitudes, né? Os bilhetinhos que vêm da escola, a forma como quem chama, quem não chama, uma série de questões que acho que todo mundo está tendo que se adaptar. A escola também está tendo que se adaptar, no caso dos pais separados, com brigas na justiça, comunica um, não pode comunicar o outro. Eles têm inclusive leis que os protegem. Mas eu estou dizendo da parte da dinâmica familiar, a dificuldade que isso significa. Para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, por que, na sua visão, as pessoas, ainda hoje, a gente está em 2018, têm muita dificuldade em olhar para uma família que tem um casal homoafetivo, ou, sei lá, até uma mãe solteira ainda sofre preconceito? Por que as pessoas ainda têm essa dificuldade de lidar com esses tipos de famílias novas? Pelo diferente, né? O que você vai observar é que os mais jovens que já nascem imersos nessas mudanças todas, eles veem tudo como muito natural. A criança vê como natural, lembrando aqui de uma criança que falava assim, a marida da minha mãe, né? Que é muito natural para ela. Aí você vai ter outras gerações que têm um pouco mais de dificuldade, alguns se esforçando para aceitar e aqueles mais velhos que não cabe de jeito nenhum. Agora, eu acho que dá para entender, as pessoas são acostumadas a viver de determinadas formas, a olhar para a realidade, e para mudar esse paradigma, isso é trabalhoso, eu compreendo, é uma construção.
E é isso, eu venho participando, falando, dando palestra, conversando, tentando ajudar nisso, mas eu sei que é difícil mesmo. Tá certo, então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a nossa conversa com a psicóloga Sônia Oliveira. Até já!